O Peregrino, de John Bunyan. Biografia do autor. Continuação, parte final. A cidade santa de Bunyan não é menos magnífica que a de Spencer. Era construída com pérolas e pedras preciosas. Também a rua era pavimentada com ouro, de modo que, por causa da glória natural da cidade e o brilho do reflexo dos raios do sol sobre ela, o cristão adoeceu de desejos de ali permanecer. Quando o cristão e o esperançoso se aproximaram pelo portão, saíram para contar-lhe vários arautos do rei, vestidos de trajes brancos e brilhantes, tocando sons melodiosos e altos, que fizeram até o céu ecoar com seu som. Então ele descreve: eles foram guiados por todos os recantos, e a música continuava enquanto eles seguiam. Era uma melodia belíssima, com um som de alegria e notas de adoração nas alturas, tão bela que apenas por ouvi-la podia se sentir como se o céu tivesse descido à terra para recebê-los. Assim, o cristão e seu companheiro continuavam caminhando ao som de trombetas, e os que lhe acompanhavam além da música lhe faziam gestos e lhe mostravam, com os seus olhares felizes, que eles eram esperados e muito bem-vindos, e que todos estavam alegres por estar em companhia deles. Este momento, para os dois homens, era como se os céus se abrissem e fossem envolvidos pela visão dos anjos e o som de suas melodias. A essa altura, já era possível ter uma vista melhor da cidade em si, o que significava que ela já estava bem próxima, e eles imaginavam que já era possível ouvir os sons dos sinos que saudavam a sua chegada. Mas, acima de tudo, os próprios pensamentos que tinham sobre habitar naquela cidade eram reconfortantes e cheios de alegria, apenas por pensarem que estariam na companhia daqueles que louvavam sem cessar. Oh, que palavra escrita ou falada poderia expressar tal alegria! E assim, meditando, chegaram junto ao portão, e eu vi em meu sonho que estes dois homens seguiram até o portão. De repente, à medida que entraram pelos portões, foram transfigurados, e tiveram suas roupas transformadas, e elas começaram a brilhar como ouro. Também receberam coroas em suas cabeças e harpas em suas mãos. As harpas foram dadas para adoração e as coroas em sinal de honra. Ouvi todos os sinos da cidade tocando em sinal de alegria, e era isto que a música deles dizia: venha e participe da alegria do seu Senhor. Também ouvi que os dois homens cantavam com grande voz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Assim que os portões foram abertos, para que lhes fosse permitido entrar, eu olhei para além e via diante deles a cidade que resplandecia como o sol, com ruas pavimentadas com ouro por onde caminhavam muitas pessoas, e elas tinham coroas em suas cabeças, ramos verdes e harpas de ouro nas mãos com as quais tocavam e cantavam louvores. E algumas dessas pessoas tinham asas e cantavam ininterruptamente em resposta umas às outras, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Depois disso, os portões foram novamente fechados, e por tudo que já havia visto esse sonho, desejei que eu mesmo estivesse junto com eles. Bunyan também descreve a jornada de Krishna. Mais uma vez, quando Krishna entrou no rio e estava cheio de pessoas para vê-lo fazer sua jornada, mas todo o leito do rio já estava cheio de cavalos e carruagens que vieram lá do alto para acompanhá-la até o portão da cidade. Então ela veio adiante e entrou no rio com adeus para aqueles que a seguiam até o leito do rio. O inculto Mascate tinha visões mais lindas do que a poeta cortesão que conhecia os lugares terrenos e que a gloriosa imaginação dos grandes escritores e poetas que o precederam, ou daqueles que eram seus contemporâneos. Suas cercanias, fossem a prisão ou seu humilde chalé, não faziam Bunyan inadequado para pintar um quadro da Jerusalém celestial, digno de ficar lado a lado com o seu grande contemporâneo John Milton. Nunca foi igualada em simples força gráfica. Ele escreve como se realmente a tivesse visto. Talvez realmente tivesse sido dado a ele, mais do que qualquer outro escritor de qualquer tempo ou país, sentir como se as visões que imaginou fossem verdadeiramente submetidas aos seus olhos errantes. A visão do portão da cidade, o desejo do sonhador de partilhar a glória por um momento revelada a ele, move a mão do mestre e a alma do humilde homem torna-se santificada conforme ele conta. Abre aspas. Quão glorioso era ver como a região aberta foi cheia de cavalos e carruagens, com trombetas e gaitas, cantores e instrumentistas com instrumentos de corda, para dar as boas-vindas aos peregrinos quando eles subiam e seguiam um ao outro no lindo portão da cidade. Fecha aspas. A seguinte avaliação de O Peregrino é de um jornal, o North American Review, de abril de 1833, que não é a produção de um escritor comum.
De fato, não conhecemos nenhum ensaio mais admirável sobre Bunyan do que este e lamentamos não saber o nome do escritor. Ele diz: talvez nenhum outro trabalho possa ser mencionado, que, admirado por mentes cultas, tenha tido ao mesmo tempo tal efeito de melhorar as classes mais baixas da sociedade como O Peregrino. É um livro tão cheio de senso comum ao nativo que nenhuma mente pode lê-lo sem ganhar sabedoria e vigor no seu julgamento. Que efeito incrível deve ter produzido sobre as massas das mentes comuns trazidas sob sua influência. Não podemos computar o bem que já alcançou até agora na Terra. É um dos livros que, sendo conectado com as mais queridas lembranças da infância, sempre retém o nosso coração e exerce uma dupla influência, quando numa idade mais avançada e menos sob a influência da imaginação fértil da infância. Nós o lemos com uma percepção mais grave e pensativa de seu significado, e como muitas crianças se tornaram cidadãos melhores do mundo por toda a vida, por causa da leitura desse livro ainda na infância. E quantos, através de sua instrumentalidade, podem ter sido adequados à vida eterna para viver para sempre. A guerra cristã aqui é adornada com o brilho da imaginação para fazer-se mais atraente. Quantos peregrinos, em horas em que a perseverança estava quase exausta e a paciência estava quase desistindo, e nuvens e escuridão estavam se juntando, sentiram o retorno da animação e da coragem pela lembrança dos severos conflitos do cristão e sua gloriosa entrada pelos portões da cidade. Cerca de um ano depois de sua publicação, uma cópia da obra de Edward Fowler, um clérigo de Bedfordshire, depois promovido ao bispado de Gloucester, intitulado O Desenho do Cristianismo, veio até as mãos de Bunyan e, como ensinava doutrinas errôneas e perigosas, ele escreveu uma réplica para o texto. Sendo levado a isto por uma onda de sinceridade e atividade que ele compôs um texto chamado Uma Defesa da Doutrina da Justificação pela Fé em Jesus Cristo, contendo 118 páginas de um quarto, rigorosamente impresso, no espaço de 42 dias. Nota de rodapé: 118 páginas de um quarto, estilo de dobrar as folhas dos textos em 4, usados na época do autor. Fim da nota de rodapé. Os controversos textos de Bunyan são marcados, via de regra, por uma calma e dignidade singulares, mas em resposta a Fowler, ele usa uma considerável quantidade de linguagem forte. Ele o chama de homem brutal e bestial, um culto Nicodemos ignorante, um blasfemo, alguém que arrancaria os portões do céu de suas dobradiças, um anjo das trevas. Falando sobre a necessidade de vir a Deus através de Cristo, ele cita: mas este ladrão gostaria de subir e buscar a ir a Deus por outros modos. Em outro lugar, ele afirma: o que diz você sobre a opinião duvidosa, apesar dos modos, ritos e circunstâncias na religião? Eu não conheço ninguém tão devoto àquilo quanto você. Esta gangue do seu clero tagarela de imitação, que geralmente fala como macaco, que arranca aplausos e glórias de suas tolices, e como seu séquito, com suas discussões tolas e sofísticas, você cobre as suas partes imundas. Bunyan diz a ele que você mesmo é um deles, que com seu livro severamente e perversamente, de modo demoníaco, transformou a graça de Deus em uma doutrina lasciva, dando liberdade ao relaxamento e endurecimento, além de endurecer os que estão longe de Deus na iniquidade na qual, se você persistir, eu não falharei. Se eu viver e souber, se for ajudado por Deus para fazer isso, em descobrir ainda mais adiante a raiz de suas doutrinas com suas detestáveis tendências. Do começo ao fim, de cima a baixo, é um livro amaldiçoado e blasfemo, um livro que transforma Jesus mais em vilão do que os próprios quakers o fizeram. Você participou aqui difamando e pisando no sangue do Senhor Jesus, preferindo a choradeira de sua própria mente a ele, e assim apenas desenhou seu próprio quadro e deu ao seu leitor uma ideia de quem você é. Para aqueles que são familiarizados com a literatura controversa daquela época, o que vem a seguir não parecerá uma grande ofensa ao bom gosto, e nós ficamos perdidos e não conseguimos entender por que Macaulay falou como se Bunyan tivesse injuriado Fowler, com uma ferocidade que nada pode justificar, mas que o nascimento e a criação do honesto funileiro de algum modo pôde desculpar. Uma vez que o bispo, que deveria ser e foi criado para ser um cavaleiro, era um transgressor ainda maior que Bunyan no que diz respeito às boas maneiras. A maneira exaustiva e a destreza com que Bunyan lidou com esta obra evocou uma resposta sob o título de Dirty Whipfield, or A Manifest Discovery of the Gross Ignorance, Erroneousness
e wicked spirit of John Bunyan, lay preacher in Bedford, which he hath shewed in a very pamphlet published by him against the design of Christianity. A sujeira varrida, ou um manifesto da descoberta da dura ignorância, estado de erro e espírito ímpio de John Bunyan, pregador leigo de Bedford, o qual mostrou num panfleto vil publicado por ele contra o desenho do cristianismo. O próprio título é uma espécime maravilhoso da caridade do clero. Em seu prefácio ao leitor, ele diz, abre aspas, sei que tu serás tentado a imaginar como qualquer pessoa prudente poderia se convencer a usar sua arte contra uma obra de orgulho tão lamentável e desprezar-se a ponto de poluir seus dedos com uma criatura tão suja como é a pessoa com quem eu tenho de lidar nas páginas a seguir. Eu nunca compreendi algum negócio que fosse contra a precisão como este fez. Nem posso mais negar-me a qualquer coisa que se ache superior, mas a consideração de que algo de necessidade, neste caso, prevaleceu sobre mim e derrubou meu espírito. Não que haja nada que este John Bunyan tenha publicado contra o desenho do cristianismo que o leitor inteligente possa ver de outro modo que não com desdém e deboche, pois eu professo sinceramente que nunca soube de qualquer pessoa que se expusesse tanto, nem desse tantas vantagens ao seu adversário, para descobrir sua vergonhosa ignorância, seu erro, sua desonestidade e a base de sua natureza, como este fez neste livro. Fecha aspas. Precisamos explicar que a réplica é escrita como se por um amigo do Sr. Fowler, um subterfúgio que nunca poderia desculpar tais expressões não caridosas, referindo-se ao crítico de tal forma, levantando sua ira. Desculpando-se ainda um pouco mais por entrar na guerra com um combatente tão humilde e sem cultura, ele fala que, abre aspas, é impossível para ele fazer tal coisa como desgraçar os textos ou a pessoa do Sr. Fowler, por todos os seus grupos. Assim, como não se pode eclipsar a lua latindo para ela, ou fazer palácios ruírem por levantar contra eles as suas pernas, fecha aspas. O infeliz e mal dirigido J.B. é instruído, abre aspas, que o Sr. Fowler lucra muito mais trabalhando do que escrevendo respostas a esses rabiscos miseráveis, mas se tivesse tempo, não seria facilmente persuadido a conceder tal honra a rabiscos tão ousados e rudes, fecha aspas. Ele está muito ansioso para mostrar que não valoriza nada que J.B. possa escrever contra ele e que não, abre aspas, estará nem um pouco preocupado com os latidos bestiais de tal criatura. Fecha aspas. No corpo do panfleto, ele diz, abre aspas, apelarei agora para a autoridade. Se este homem deve desfrutar de qualquer interesse na tolerância de sua majestade, que está longe de estar satisfeito com sua própria liberdade, pois encontra-se numa posição detestável diante do ministro da igreja, também do livro licenciado pela autoridade de todos os ministros da igreja juntos e da mesma forma a disciplina e os ritos estabelecidos. Se deixarmos esses criadores de caso, esses insolentes que incitam a divisão maliciosa, ficarem impunes, não tenderemos à subversão de todo o governo? Eu digo que deixe nossos superiores julgar esse caso, fecha aspas. Mal sabia ele que o real caráter do homem com quem ele estava lidando fica evidente pela próxima citação, abre aspas, mas com que expressão pode este homem vil acusar o livro do Sr. Fowler, quando sua própria consciência deve precisar contra ele que a única coisa que o faz lançar seu veneno deste modo é que sua forma tira toda a sombra de pretensão para sua suja libertinagem e loucos princípios. Fecha aspas. Ele despede-se de seu oponente e de seu leitor depois de citar os termos duros usados por aquele contra ele, dizendo, abre aspas, portanto, tu vês que se o Sr. Fowler for tão demoníaco e terrível contra o J.B., diz, este erudito apertará as mãos dele, fecha aspas. Nós certamente pensamos que ele deve ter feito isso com uma boa consciência. A, abre aspas, ferocidade, fecha aspas, do funileiro, para usar a frase de Macaulay, era inferior em todas as formas àquela do erudito que depois se tornou bispo. Através de todas as suas expressões de desprezo por ser humilde o seu oponente, pode-se ver prontamente como ele se sentia. Naquela época não podia nem sonhar que o livro do qual falava o seu leitor, que todos os homens bons devem ter uma afeição por ele, é apenas conhecido pelo nome por milhares porque o humilde funileiro achou que devia escrever uma réplica. Um exame dos escritos religiosos desse período prova que não há necessidade de desculpas para o jeito rude ou áspero de John Bunyan se expressar.
Seu estilo era espelhado nos dos melhores livros, a Bíblia, e é singularmente conciso, forte e idiomático. Suas ilustrações são frequentemente deselegantes e são ainda melhores por isso. Seu argumento é sempre claro e é o resultado de uma convicção honesta. Na era do preconceito, especialmente nas questões religiosas, ele está livre dele de modo singular, e sua teologia é a dos cristãos de mente liberal e aberta, e não a de um sectário. Antes de Bunyan ser posto em liberdade, foi apontado ao pastorado de sua igreja, e nós achamos, pelos escritos nos livros da igreja, que através da indulgência de seu carcereiro, ele tinha permissão para sair da prisão de vez em quando para visitar seus amigos e família e cultuar com eles. Mais ou menos nessa época ele entrou numa controvérsia com os batistas quanto ao batismo de imersão ser um pré-requisito para ser do Senhor. Bunyan tinha uma visão mais liberal e iluminada sobre o assunto, que desde então tem sido advogada por eminentes teólogos. Em seus dias, a promulgação de sua visão liberal sobre o assunto exigiu muita coragem, o expôs ao abuso de muitos e a desentendimentos. Sua obra sobre o assunto foi a última publicação lançada da prisão, chamada de Uma Confissão da Minha Fé e Razão da Minha Prática, ou Com quem posso e com quem não posso ter comunhão dos santos, demonstrado por argumentos divinos, que embora não use comunicar com os abertamente profanos, ainda assim possam fazê-lo com os santos visíveis que diferem acerca do batismo das águas. Bunyan recebera a promessa de um prefácio laudatório da parte do Dr. Owen, mas não foi acessível ao que ele observou de maneira muito pertinente que talvez fosse. Mais para a glória de Deus, que a verdade viesse nua ao mundo, do que secundada por um escudeiro tão poderoso quanto ele. Vários de seus oponentes o atacaram com severa amargura. O fato de que tinha sofrido aprisionamento por causa de sua consciência deve tê-lo salvo de ser comparado com a serpente que seduziu nossos primeiros pais e com Zinri, que assassinou seu mestre. Nota de rodapé: Zinri é o príncipe da tribo de Simeão, foi durante o tempo dos israelitas no deserto. Fecha a nota de rodapé. Um dos oponentes de Bunyan era um certo Sr. Kiffin, e em conexão com esta controvérsia temos as seguintes afirmações sarcásticas sobre ele nas obras de Robinson. Eles, abre aspas, eles, os oponentes de Bunyan, chamavam seus argumentos de demoníacos, topo da ignorância e preconceito. Mas nisto os perdoamos, pois John era um funileiro sem prato ou colher e, na melhor das hipóteses, apenas um pregador do interior. O reverendo William Kiffin era um ministro de Londres que valia 40 mil libras, fecha aspas. Sem dúvida isso fez uma grande diferença entre muitas pessoas daquele tempo, mas quem liga para o reverendo Kiffin agora e quem, por todo o mundo cristão, não liga para o funileiro de Elston? Quão poderosos são dinheiro e posição enquanto seus possuidores estão vivos? É apenas a honestidade e a verdade que vive e cresce. Quando soma-se a isso a genialidade, eles vivem através dos tempos, venham de onde vierem. Não, a prática deste mundo é tão peculiar que dificilmente se fará justiça a um homem de baixa posição nos seus dias, enquanto um predecessor, que seu tempo sofria em circunstâncias semelhantes, será reverenciado ainda mais por causa de seu nível social baixo enquanto vivia. O que Bunyan disse a Kiffin não tem valor, principalmente por ter traído seu temperamento sempre calmo e estável. Ele diz, abre aspas, o que o Sr. Kiffin fez eu perdoo, e não o amo menos, mas devo defender meus princípios porque eles são pacíficos, lucrativos e, como tais, tendem à edificação do meu irmão. E, como eu creio, será justificado no dia do julgamento. Fecha aspas. Temperamento calmo e fé intensa como esta de tal homem deveria ter desculpado o erro, ou pelo menos poupado as expressões severas de homens cristãos. Depois do governo ter perseguido sem pena os não conformistas por 12 anos, um decreto real foi liberado, permitindo a estes que se reunissem para adorar em lugares separados e propriamente licenciados com este propósito. Os pregadores também deveriam ter licença. Na declaração, o rei diz, abre aspas, que este esforço pelos direitos e interesses da Igreja foram suficientemente manifestados a todo mundo por todo o curso de nosso governo, desde a restauração feliz e pelos muitos e perfeitos caminhos da coerção que nós temos usado para reduzir o número das pessoas que erram ou que são dissidentes e para compor as diferenças infelizes que ocorrem na questão da religião, que nós achamos que entre nossos assuntos sobre o nosso retorno. Mas estamos evidentes pela triste experiência de 12 anos que há muito pouco fruto em todas estas árvores frutíferas. Penso que sou obrigado a fazer uso do supremo poder em questões eclesiásticas.
que não é apenas inerente a nós, mas foi declarada e reconhecida ser por vários estatutos e atos do parlamento, etc. Fecha aspas. E assim continua para indicar a extensão da clemência real. Que humilhante foi para este rei e este governo confessar isso. Depois que esta declaração foi feita, os que eram prisioneiros por causa de sua consciência foram tratados mais humanamente. Bunyan, que durante quase todo o período de seu confinamento gozara de uma quantidade incomum de liberdade, podia agora ir para casa e fazer quase tudo o que quisesse. Foi neste tempo que ele foi eleito o pastor da congregação. A casa de Josias Hoghead, que tinha sido roubado apenas alguns meses antes por causa das multas impostas pelo não conformismo, foi registrada como um lugar para o culto e Bunyan foi licenciado como seu pastor. As palavras de sua licença não podem deixar de interessar nossos leitores. Segundo a velha ortografia, Charles R. para todos os prefeitos, meirinhos e outros dos nossos oficiais, ministros civis e militares a quem possa interessar, saudações. Em cumprimento de nossa declaração de 15 de março de 1671/2, nós daqui para frente permitimos e licenciamos John Bunyan a ser um professor da congregação, com permissão dada por nós, na casa de Josias Hoghead, Bedford, para o uso da qual, que não é conforme a Igreja da Inglaterra, nós que somos da persuasão, normalmente chamados de congregacionais. Com licença, adicionar permissão ao mencionário John Bunyan para ensinar em qualquer outro lugar, licenciado por nós, de acordo com a nossa já mencionada declaração, dada na nossa corte de Whitehall no dia 9 de maio do 24º ano do nosso regime, 1672, por sua ordem, Arlington. Esse trecho foi a licença de Bedford para John Bunyan ser um professor na casa de Josias Hoghead, 9 de maio de 1672. Até poucos anos atrás, acreditava-se que a libertação completa de Bunyan da prisão devia ser a intercessão do Dr. Barlow, o bispo de Lincoln, através das investigações zelosas do Sr. George Offor, de cujos elevados serviços da literatura e a biografia de Bunyan nós já citamos, aprendemos que sua liberação e de muitos outros devem-se a uma intercessão de um tipo muito mais romântico e interessante. Temos espaço apenas para um breve recital das afirmações mais interessantes do Sr. Offor. Depois da desastrosa derrota em Worcester, quando Charles estava se escondendo pelo país afora e o parlamento oferecia 1000 libras por sua captura, ele achou um jeito de chegar a Brinton, então uma pequena aldeia de pescadores, onde seus amigos conseguiram contratar um pequeno barco de pesca para levá-lo à França. O barco estava indo para Poole, mas com uma carga de carvão. O rei e o seu acompanhante, Lord Wilmot, passando por mercadores fugindo de seus credores. Eles deixaram Shoreham, citamos a narrativa do Sr. Offor, abre aspas. Eles deixaram Shoreham às 7 da manhã e às 5, fora da ilha de Wight, com o vento norte, o navio partiu para a França. O rei fugitivo e seu companheiro aportaram próximo de Fécamp, nas costas de um quaker, e o navio cruzou o canal de novo para Poole, sem ninguém saber que tinha saído de seu curso. Este quaker era John Groves, imediato do navio, e somente ele e o capitão sabiam o valor da carga viva que tinham transportado. Anos se passaram e o humilde quaker passou de segundo homem num barco de pesca imediato de um West Indiano, que ainda nunca se apresentou ao rei, que servira de modo tão nobre. Mas, finalmente, a cruel perseguição aos membros de seu grupo o levou a ir até o rei e pedir sua libertação. Nenhuma ideia de se beneficiar passou-lhe pela mente. O rei lhe deu uma entrevista e o reconheceu de pronto, prometendo considerar seriamente a questão. Charles, que não queria astúcia, deve ter ficado maravilhado diante deste humilde marinheiro que lhe prestou um serviço tão notável, mas não havia aparecido anos antes em Whitehall. Podemos imaginar suas bem-humoradas zombarias às custas dos cortesãos, infinitamente menos merecedores, que estavam diariamente lhe perturbando, pedindo favores e preferências. O rei, a princípio, prometeu libertar pelo menos 6 quakers que conhecia pelo nome, mas o leal John Groves não ficou satisfeito com isso e outras influências foram trazidas à consideração do complacente rei, de modo que o nome de outros 471 prisioneiros foram anexados a um perdão concedido pelo rei. Mais de 90% destes eram quakers, pois a influência junto ao rei se deu por parte de membros eminentes deste grupo e seus amigos, mas, que seja dito para a sua honra, Bunyan
um considerável número de não-conformistas devem sua libertação à intercessão dos Quakers. Um perdão era um assunto caro naqueles dias. Era calculado em 30 libras por cabeça em taxas antes que os contemplados pudessem buscar a libertação, e os Quakers interferiram, conseguiram reduzir as taxas e coletaram o dinheiro que era necessário entre eles, concluindo seu nobre serviço. É uma pena pensar que muitos dos proprietários de terras que faziam parte da pequena nobreza esforçaram-se até o limite para lançar impedimento nos caminhos destes nobres sofredores. O Sr. Offord aponta que no documento de libertação o nome de John Bunyan foi escrito de 4 modos diferentes. O nome de cada pessoa era repetido 11 vezes e o de John Bunyan foi escrito 5 vezes, como fizemos agora. 3 vezes Bunyan, 2 vezes Bunyan e 1 vez Bunyan. Foram libertados junto com ele da prisão de Bedford John Fenn, John Donne, Thomas Hayes, George Farr, James Rogers, John Kirby, John e Tabitha Rush. John Bunyan foi aprisionado no dia 13 de novembro de 1660 e foi libertado em novembro ou dezembro de 1672. No seu livro Graça Abundante, ele nos conta que seu aprisionamento durou 12 anos completos. Na continuação de sua vida, anexada à Graça Abundante, escrita por um de seus amigos, sabemos que, abre aspas, quando ele veio novamente para fora, descobriu que seus negócios seculares tinham falido. Tinha que começar de novo no que dizia respeito a eles, como se tivesse acabado de nascer. Mas não estava destituído de amigos, que por todo o tempo o tinham apoiado com o que era necessário e que tinham sido muito bons para sua família. Desse modo, com sua assistência, ajeitando um pouco a sua vida, ele decidiu que, tanto quanto possível, declinaria dos luxos do mundo. Se ele residia em Bedford no tempo de sua prisão, não sabemos com certeza. Mas depois disso, sua família viveu lá num pequeno chalé e ele ali continuou até sua morte. Fecha aspas. Era um chalé tão humilde em aparência quanto o de seu pai em Elstow, o reverendo J.G. Gerge de Hitchin, em seu diário no dia 17 de julho de 1774, 100 anos depois da libertação de Bunyan, quando a propriedade tinha aumentado de valor consideravelmente, diz: eu preguei pela primeira vez em Bedford aos sucessores da congregação do Sr. Bunyan, e no dia seguinte fui à casa onde ele viveu e entrei no quarto que a tradição diz que era seu escritório. Esta casa, embora tenha sido a habitação de um homem tão grande, agora custava apenas 40 shillings por ano. Fecha aspas. Pouco agora resta ser contado, salvo que sua popularidade como pregador cresceu rapidamente e deu fruto abundantemente. Ele fez peregrinações por todo o país e por Londres. Multidões de todos os lugares se reuniram para ouvi-lo falar. Em Londres, até 1.200 pessoas se reuniram às 7 da manhã, uma circunstância sem igual, até onde sabemos, até os dias de Wesley, Whitefield e Edward Irving. Como falsas continuações de O Peregrino foram lançadas em seu nome e vendidas por vendedores de livros desonestos, ele foi levado em 1684 a escrever e lançar uma segunda parte, e esta, diferente da maioria dos segundos esforços de uma certa linha, foi com merecimento tão popular quanto a primeira. Bunyan sofreu grande perseguição e os escárnios e zombarias dos vis e irracionais, mas manteve-se em seu caminho com uma singularidade de mente e propósito no seu chamado que nada pôde intimidar ou impedir. Em 1682, ele preparou e publicou o que o Sr. Offord chama muito justamente de sua alegoria mais linda e profunda. A Guerra Santa, feita por Shaddai sobre Diabolos para retomar a metrópole do mundo, ou a perda e a tomada da cidade de Mansou. Esta alegoria nunca foi tão popular como O Peregrino, embora quanto ao interesse e execução chegue bem perto de seu antecessor. O diabo é o inimigo e o homem é a cidade. Tendo tomado posse de Mansou e colocado as tropas de seus servos nela, que representam todos os maus pensamentos dos quais o homem é herdeiro, ele propõe um cerco pela posse da cidade contra Emanuel. Nota de rodapé: Mansou é um tipo de trocadilho do autor, pois se parece na escrita com men's soul, que significa a alma do homem. Mas Emanuel tem um exército igualmente numeroso, composto do material mais digno, representando todas as virtudes que devem adornar o cristão. Depois de uma luta desesperada, ele ganha o dia. Suas experiências no campo real vêm ao seu auxílio aqui, embora talvez por amor às coisas e costumes antigos, a guerra é feita com armas que então eram obsoletas, que pensamos aumentar o interesse e o efeito. Esta obra é digna do mais cuidadoso exame. É mais rica do que qualquer outra de suas obras, em forte sátira e vigoroso humor, de linguagem trabalhada, notável por sua força e clareza idiomática.
Em 1685, ele fez um documento de doação, investindo todas as suas posses em sua esposa e, salvo suas obras ainda não publicadas e as publicadas nas quais ele tinha um sócio, seu valor na época era pequeno. O documento é selado com uma moeda de prata de 2 centavos. O documento original ainda existe e está religiosamente preservado no livro da igreja de Bedford. Neste documento, ele fala de si mesmo como um caldeireiro, fabricante de caldeirões, de modo que é provável que tenha seguido seu humilde chamado quando não estava pregando ou visitando. Nos últimos anos de sua vida, foi eleito capelão de Sir John Shorter, Lord Prefeito de Londres. Isto é registrado na correspondência de Ellis, onde é comumente designado como um operário. Sua saúde depois da libertação era muito incerta e parecia ansiar pela possibilidade de que a morte o tomasse repentinamente durante os últimos 16 anos de sua vida. Seu incessante trabalho pastoral e literário, somado ao longo confinamento que sofreu, vagarosamente desgastaram sua constituição originalmente forte, e um pouco antes de sua última doença, sua força tinha sido grandemente reduzida por um ataque de doença do suor, um mal misterioso e terrível daqueles dias. Quando o mal havia se recuperado, ele partiu para Reading numa jornada de misericórdia. Um pai tinha brigado com seu filho e ameaçava deserdá-lo. Bunyan foi ao pai como pacificador e teve sucesso em sua missão. Ele voltou por Londres para transmitir a notícia tão desejada ao filho e se molhou com a pesada chuva que prevaleceu durante a jornada e chegou à casa de seu amigo, o Sr. Strudwick, em Snow Hill, no estado de exaustão, que desenvolveu um ataque de febre. Seus sofrimentos, suportados com paciência, terminaram na sua morte 10 dias depois de sua chegada em Londres. A data de sua morte varia. Charles Dow diz que ocorreu em 31 de agosto de 1688, enquanto outras autoridades vivas naquele tempo dizem que foi entre 12 e 17 daquele mês. A data exata é questão de pouca importância. Daria muito prazer a milhões de leitores se pudessem saber que sua nobre e devotada esposa esteve com ele no fim, do que decidir tal questão, mas os biógrafos ficam em silêncio neste assunto. Os restos de John Bunyan foram colocados na catacumba de seu amigo, o Sr. Strudwick, no cemitério de Bunhill Fields. Foi tão grande a reverência para com ele que muitos, quando estavam morrendo, desejavam ser enterrados perto dele, tanto que mais tarde o chão já não mais os continha. Ele teve 6 filhos com sua primeira esposa, 3 sobreviveram depois de sua morte: Thomas, Joseph e Sarah. Thomas era um pregador e continuou a exercer seu chamado até 1718. Joseph se estabeleceu em Nottingham. Depois de fazer um casamento lucrativo, se uniu à Igreja da Inglaterra. O Sr. Offord diz: uma descendente dele estava viva em 1847, em Islington, 84 anos. A senhora Senegal, uma agradável mulher de bom coração e batista severa. Sua viúva o seguiu para o túmulo em 1692. Sua filha cega, cuja condição desamparada o emocionou tanto durante os primeiros anos de seu confinamento, morreu anos antes dele. Charles Dow descreve sua aparência. Ele tinha a aparência de ser de um temperamento rude e forte, mas sua conversa era mansa e afável, não dada a loquacidade ou muito discurso em público, a menos que alguma ocasião urgente assim exigisse. Observava, mas nunca para se gabar ou aos seus amigos, mas parecia ser pequeno aos seus próprios olhos e submetia-se ao julgamento dos outros. Detestava mentir e praguejar, sendo justo em tudo que estava sob seu poder. Não parecia se vingar de injúrias, amava reconciliar diferenças e fazia amizade com todos. Tinha um olhar rápido e agudo, acompanhado de um excelente julgamento das pessoas, e era rápido em fazê-lo. Quanto à sua esposa, ele era alto, embora não fosse corpulento. Ele tinha uma face um tanto rude, com olhos faiscantes, usava bigode, como era moda na época da Inglaterra. Seu cabelo era ruivo, mas nos últimos dias estava salpicado de cinza. Seu nariz, bem ajustado, mas não caía nem ficava pendurado, sua boca moderadamente grande. Sua testa era um tanto alta e seus hábitos sempre simples e modestos. Portanto, imparcialmente descrevemos as partes internas e externas de uma pessoa, cuja morte foi muito sentida. Uma pessoa que provou os sorrisos e a testa franzida do tempo, que não se encheu de si na prosperidade nem se encolheu na adversidade, sempre mantendo o compromisso ideal. Historiador, poeta e teólogo superior, 3 grandes dignos nele uma vez brilharam, então até a ressurreição dos justos, na poeira imperturbável, descansar o deixaram. Em 1685, ele manifestou seu providente
cuidado para com aqueles que dependiam dele, executando um documento de doação e achando tudo que tinha para sua esposa. Ele não o fez meramente pela visão da incerteza da vida, mas para que o pouco que ele possuía não pudesse ser arrancado dele através de multas e penalidades impostas por pregar a palavra de Deus. Este documento, que está no livro da igreja de Bedford, está selado com uma moeda de prata de 2 centavos, e é o seguinte, abre aspas, a todos a quem possa ouvir esse presente texto, John Bunyan, o pároco de St. Cuthbert, na cidade de Bedford, do distrito de Bedford, Brasier, saúda. Vocês sabem que eu, o dito John Bunyan, em consideração pela afeição natural e amor que tenho pela minha querida esposa Elizabeth Bunyan, e também por diversas outras boas causas e considerações, nesta presente manhã dei e concedi perante estes presentes aqui, dou e concedo para a dita Elizabeth Bunyan, minha esposa, todos e cada um dos meus bens e haveres, dívidas, dinheiro disponível, pratos, anéis, objetos de casa, vestes, utensílios, objetos de latão, vasilhas de estanho, roupas de cama e todas as outras coisas, móveis e imóveis de qualquer tipo, natureza, qualidade ou condição em que estejam ou venham a estar, em qualquer lugar em que estejam ou venham a ser achados, que estejam sob minha custódia, posse nas mãos, poder e custódia de qualquer outra pessoa ou pessoas. Ele a possuir todos e cada um dos já mencionados bens e haveres, dívidas e todos os outros já mencionados bens de propriedade, a já mencionada Elizabeth, minha esposa, seus testamenteiros e administradores, e designo para ela e seu próprio uso, livre e silenciosamente, sem qualquer desafio, clamor ou exigência de minha parte, John Bunyan, ou de qualquer outra pessoa ou pessoas, quer seja em meu nome, por minha causa ou procuração, e sem qualquer dinheiro ou qualquer outra coisa que seja entregue, paga ou feita para mim, o dito John Bunyan, em meus testamenteiros ou administradores. E eu deixo todos e cada um dos acima descritos bens e haveres e bens de propriedade para Elizabeth Bunyan, minha esposa, seus testamenteiros, administradores e cessionários, para o uso já descrito. Contra todas as pessoas garanto e defendo através destes presentes. E além disso, saibam que eu coloco Elizabeth, já mencionada minha esposa, em posse pacífica e quieta de todos, e cada uma das suas propriedades já mencionadas, pela entrega a ela, com a colocação de um selo neste de uma moeda de prata, comumente chamada de 2 centavos, fixada com o selo destes presentes. Em testemunho do qual eu, John Bunyan, aqui coloco minha mão e selo neste 23º dia de dezembro, no primeiro ano do reino do nosso Senhor Soberano, Rei James II da Inglaterra, etc., no ano de 1685 de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, John Bunyan. Selado e entregue na nossa presença, cujos nomes estão aqui subscritos: John Bardolph, Nicholas Manning, Will Hawkes e Lewis Norman. Elegias e poema da época de sua morte surgiram em grande número. O seguinte texto é um exemplo favorável daqueles escritos pelos seus contemporâneos. Uma breve elegia em memória do Sr. John Bunyan, escrito por um caro amigo seu. O peregrino viajando pelo vasto palco do mundo, enfim termina sua cansativa peregrinação. Ele agora se assenta em vales agradáveis, e gloriosa coroa é de labuta a premiação. A tempestade passou, todos os terrores se foram. Aqueles que em seu caminho tanto o assustaram. Ele não chora, nem mais suspira, sua corrida acabou, bem-sucedidamente, que tão bem começou. Vocês dirão que ele está morto. Oh, não, ele não pode morrer. Ele apenas mudou para a imortalidade. Não chorem por ele, pois não tem motivo para lágrimas. Calem seus suspiros e acalmem suas lágrimas desnecessárias. Se algo de amor por ele sente, segue seus passos e se arrepende. Se o conhecimento das coisas aqui de algum modo permanece depois do túmulo para compensá-lo por suas dores e sofrimentos no mundo, viva então uma vida correta, e isto será para ele uma visão de alegria completa. Siga em sua corrida como se de novo possam se encontrar, e sua conversa muito mais doce tornar. Quando purgado da impureza, possuirá, sem mistura, a mais pura essência da alegria eterna. No púlpito pregou a verdade em primeiro lugar, e então ele, na prática, pregou-a de novo. Citamos a apóstrofe de Cowper para Bunyan por completo. É necessário dizer que ele se desculpa por não dar-lhe nome. Mesmo em seus dias, os eruditos e cultos não podiam dissociar o autor do funileiro. Abre aspas
para o poema. Ó tu, que na asa impetuosa da fantasia nasceu, a feliz estação da primavera da vida retrocedeu. Eu alegre me lembro e não hei de esquecer, enquanto a memória aqui seu trabalho fizer. Engenhoso sonhador, em cujas lendas, bem contadas, a doce ficção e a doce verdade prevalecem entrelaçadas, cuja forte sensatez e estilo simples e veia bem-humorada podem ensinar o mais alegre e fazer o mais sério sorrir, e, como teu senhor, sábia e bem empregada, falando em parábolas sua palavra menosprezada. Não te nomeio, pois um nome tão desprezado poderia trazer deboche para tua fama merecida, mesmo sendo transitória hoje a vida. Isto traz aos meus castanhos uma mistura de cinza. Reverencio o homem cujo peregrino o caminho marca, e a alma no progresso até Deus embarca. A maioria ficaria feliz se os livros pudessem mostrar sua infância e na idade adulta os agradar. O homem que o menino encantou aprovaria, e em paz, conforto e alegria pelo menos morreria. E não com maldições em seu coração que roubou a gema da verdade de sua alma, a qual não guardou. Feche aspas. Em nosso tempo, seu humilde nascimento e circunstâncias modestas durante sua vida, como vimos, criou a ocasião para uma frase de Lord Macaulay, ao tratar de sua controvérsia com o oponente, que um pouco de amor teria prevenido. Nenhuma pessoa sociável de seu tempo foi mais moderada em seu discurso e certamente ninguém então, ou desde então, escreveu com convicção mais intensa ou mostrou mais amor cristão ao lidar com seus opositores. Nele estavam unidos uma fé sincera, um intelecto de rápida clareza e vigor e uma simplicidade de caráter infantil de um nível raramente encontrado na história da religião. Tais homens são dados ao mundo entre longos intervalos e eles se levantam como faróis e exemplos para todas as gerações seguintes. Bunyan era tão genial quanto humilde. Embora verdadeiramente impressionado com a santidade do elevado chamado a que se devotou, ele não carregava tristeza ou seriedade desnecessária pelas preocupações comuns da vida. Mesmo seu ensino, seja oral ou escrito, era iluminado com conceitos vivos e singulares. Diz George Offor: entre seus amigos e associados religiosos, ele deve ter sido uma companhia cheia de vida, agradável e divertida. Embora solene, mas até terrível tenha sido sua experiência no Vale da Sombra da Morte, quando emergia das trevas e aproveitava o sol do favor divino, ele amava encontros sociais e a comunhão dos santos. É uma das calúnias lançadas sobre o cristianismo chamá-lo de um tema sombrio e melancólico. Embora seja melhor ir para casa onde há luto do que a casa em que há festa, como diz Eclesiastes 7:2, ainda assim um homem piedoso e sábio, mesmo numa festa elegante ou no jantar na casa do senhor prefeito, desejaria dizer frases úteis. Sempre que Bunyan descreve uma festa social, especialmente um banquete, ele sempre introduz um prato completo. E é singular na abundância de publicações que não tenhamos sido favorecidos com problemas difíceis de resolver em encontros religiosos, por John Bunyan ou coleção de suas charadas piedosas. Portanto, na esplêndida festa real dada para Emanuel, quando ele entrou e mansou triunfantemente, ele divertiu a cidade com algumas charadas curiosas de segredos tirados de sua escrivaninha de seu pai pela habilidade e sabedoria de Shaddai, do tipo que não há em nenhum outro reino. Emanuel também esclareceu ele mesmo algumas destas charadas para eles, mas como estavam deliciados. Eles viram o que nunca viram, nunca puderam pensar que tais raridades coubessem em tão poucas e simples palavras. O cordeiro, o sacrifício, a rocha, a porta, o caminho. O segundo Adão foi antes do primeiro, o segundo pacto foi antes do primeiro. Adão era mau antes de comer o fruto proibido? Como pode um homem fazer suas orações sem dizer uma palavra? Como os homens falam com seus pés? Resposta, Provérbios 6:13. Porque os vasos para a ablução dos sacerdotes eram feitos dos espelhos das mulheres. Como podemos compreender que algo não pode ser compreendido ou saber aquilo que nos traz conhecimento? Quem foi o fundador do Estado ou da dominação dos sacerdotes sobre a religião? O que quer dizer o tambor de Diabolos e outras charadas mencionadas na Guerra Santa? Passaram-se muitos anos antes que uma inscrição fosse colocada sobre seu túmulo. Em 1849, a igreja de Bedford, na qual Bunyan tanto pregou, foi demolida e um belo edifício de pedras surgiu no seu lugar. O dinheiro de sua construção foi levantado por contribuições e o prédio foi desenhado como uma homenagem a John Bunyan.
No presente ano, uma estátua de Bunyan foi inaugurada em sua cidade natal pelo Duque de Bedford. O lugar, e entendemos que uma grande parte dos fundos necessários para a execução foram doadas pelo Duque. Fim da biografia de John Bunyan, escrita em março de 1874.